Campo das Artes, cultura no ar, literatura, artes visuais e música. Campo das Artes, cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá Jorge, olá Cacá, quero cumprimentar também os ouvintes do programa Campos das Artes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, dessa vez para compartilhar com vocês um pouco como tem sido a rotina aí da quarentena, né? Como tem sido a vida e a rotina da quarentena. Bom, você me perguntou, Jorge, como é que foi o impacto de saber de repente que eu teria de adotar uma quarentena. Eu não diria que foi uma surpresa, porque como pessoas que estão sempre atentas aí às informações, a gente já vinha acompanhando o que tinha acontecido na China desde dezembro, né? E a gente acompanhou também o que estava acontecendo no Irã, o que estava acontecendo na Itália. Então, intuitivamente, a partir de janeiro, a gente já tinha uma ideia de que isso chegaria no resto do mundo, que se espalharia e que um dia chegaria aqui. Com as experiências que aconteciam fora do país, a gente já imaginava também que uma quarentena, uma necessidade de ficar mais em casa seria uma das possibilidades de abordar isso. Quando chegou, eu lembro que na hora em que se decidiu pela quarentena, eu tinha acabado de chegar de um curso que a gente tem regular no estado do Ceará e de uma viagem ao Rio de Janeiro também, na Escola da Magistratura. E essa viagem do Rio de Janeiro foi a última, efetivamente, que eu fiz. Quando eu retornei dessa viagem, e aí eu já não saí mais. E aí vieram todos os comunicados da universidade, que a gente teria aulas remotas, que as atividades acadêmicas não deveriam ser encerradas. E, de repente, isso era um final de semana, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, eu me vi na situação de ter de organizar a casa, prover a casa, falar com a pessoa que me ajuda aqui nas atividades domésticas, para ela também ficar em quarentena, para a segurança dela. Enfim, eu tive de fazer toda uma dinâmica familiar, né, com meu esposo, ver como é que estava a minha mãe, minhas irmãs, enfim, conversar um pouco com todos e ver como é que ia ficar a situação de todos, e a gente se organizou. Então, no primeiro momento, vem todos aqueles medos, né? Ai, será que vai faltar comida? Será que... como é que vai ser nos hospitais? E um excesso de informações também na imprensa, que infelizmente muitas vezes é focada no lado negativo da situação, né? Embora tenha de ser dada boa informação, e a boa informação nem sempre é positiva. Então, no início, você ponderar todos esses elementos, demora aí uns 2, 3 dias até você centrar e não, a rotina vai ser essa. E aí implica em uma rotina pessoal, familiar e uma rotina de trabalho. Então, no aspecto familiar, a gente teve de rapidamente aqui se organizar, né? Ver quais eram as atribuições de cada um, a necessidade de todos se ajudarem, a necessidade de que a casa tivesse sempre em ordem, porque quando a gente não deixa em ordem, alguém vai ter de trabalhar mais. É um trabalho interessante para a dinâmica familiar, porque as crianças tiveram de também ter uma dinâmica própria, porque eles também têm EAD nas escolas deles. O meu esposo não interrompeu o trabalho dele, porque ele trabalha com a área de saúde, e eu não interrompi o meu trabalho, porque trabalho com educação. Então, os meus filhos recebem o EAD da escola, eu ministro EAD para os meus alunos, e o meu marido trabalha para fazer as suas atividades no hospital. E todos nós juntos, em algum momento do dia, cuidamos de algumas atribuições da casa. Então, nesse ponto de encontrar um ponto de equilíbrio, eu acho que o diálogo familiar faz muita diferença.
Tem famílias em que ambos estão parados, não estão trabalhando, isso implica também não recebimento de receitas, e isso gera fatores de estresse muito grande no ambiente familiar, inclusive de subsistência. E aí você tem outros elementos agravantes, além da tensão do período, além do medo de pegar a doença, que muitas vezes as pessoas ficam muito focadas nisso, né, no medo da doença, e questões normais de como sobreviver. São elementos, a gente não tem uma chavezinha que diga, um protocolo que diga é assim que funciona nas casas. Cada casa tem uma realidade. A gente tem uma realidade também de famílias com vários formatos. A gente tem famílias com pessoas mais idosas, famílias com bebês, né? Pessoas que são sozinhas, idosos que estão sozinhos em casa. Então não tem um padrão. E cada família vai encontrar o seu ponto de equilíbrio. A gente aqui buscou encontrar o nosso ponto de equilíbrio, mas tem sim os momentos que um tem de dar apoio ao outro, está mais chateado, ou está mais preocupado com as atividades da escola, ou não estou entendendo o assunto, como é que eu abordo meu professor. Todas essas coisas vão aparecendo ao mesmo tempo. E em relação ao meu lado profissional, né? Eu como professora, foi um desafio, mas foi um desafio que antecipou algumas coisas para as quais eu já vinha me preparando. Então, eu de fato não estava preparada para essa matéria que eu estou dando este semestre e que estava toda preparada para o modelo presencial, para ela ser transformada num EAD rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, como entusiasta desses métodos de ensino, mesmo que não sejam exclusivos, mas que possam ser mistos, eu vinha me preparando para o EAD. Eu já vinha me preparando para o EAD e inclusive, empreendi na área do EAD antes da quarentena. Então, a dificuldade que eu tive foi como eu agora, rapidamente, em questão de uma semana, 15 dias no máximo, eu transformar algo que eu tinha pensado metodologicamente para presencial para o EAD. Eu tive de fazer isso às pressas. Essa foi a minha angústia. Mas tem colegas meus que teve uma angústia maior, que além dessa pressa, compreender o que é o EAD. Compreender quais são as plataformas que se utilizam no EAD, né? Como que você pode fazer atividades síncronas e assíncronas. Esse conhecimento, de alguma forma, eu já tinha me capacitado e buscado por outros motivos antes. Então, ele facilitou um pouco essa minha transição. Né? Mas o professor que não tem isso, além do problema de programar uma disciplina para o EAD, ele tem o problema de dominar a tecnologia para o EAD. Sem estar preparado, enfim. Mas a Universidade de São Paulo, ela foi muito ágil em promover os meios para os professores, mesmo dentro de toda essa dificuldade, ter algum suporte. Então, a gente teve vários cursos online ofertados, né, pela própria universidade para auxiliar o professor, que plataforma usar, como usar. Nós temos a plataforma do Moodle da USP, que é muito boa, nem todos os professores usavam, agora todos estão sendo obrigados a usar, né, pela contingência, mas há professores que adotaram outras plataformas também, né, que não o Moodle da Universidade de São Paulo. Então, assim, a gente tem de ter um tempo muito intenso de reprogramar a matéria e um tempo muito intenso de aprender a lidar com isso. Além disso, a gente tem de lidar com as nossas famílias. Além disso, a gente tem de lidar com uma contingência externa, porque as pessoas do lado de fora das nossas casas, tem muita gente passando fome, tem muita gente precisando de ajuda. Então, também se envolver com essas correntes de ajuda, ver quem está precisando, onde está precisando, como ajudar. São várias frentes que todos nós que estamos passando por uma pandemia, né, no mundo inteiro, não é um privilégio só, se é que a palavra é privilégio, né, no Brasil, mas é no mundo inteiro, a gente tem de pensar sobre vários enfoques, né? É o nosso trabalho, é o cuidado com a nossa família, é o cuidado com os nossos vizinhos, é o cuidado com o idoso que mora perto da gente, que a gente tem pouco contato, mas sabe que ele não tem uma companhia, nem quem possa ajudar, dar suporte a organizações que estão fazendo um trabalho importantíssimo de auxílio, de
alimentação, de subsistência, de higiene para pessoas que estão em absolutamente necessidade, a gente não pode pensar em soluções que venham só do Estado. Numa situação dessa que nós vivemos, a solução ela é do Estado, mas ela é também da sociedade civil. A gente não pode virar as costas para todos que estão necessitados. Eu não tenho condição de dar 1.000 cestas básicas, mas se você tem condição de dar uma, dê uma. Né? Se você sabe a quem você vai dar, dê àquela pessoa que você sabe que vai dar. Se você não sabe a quem vai dar, procure organizações filantrópicas que fazem um trabalho certo e sério e doe o valor de uma cesta básica. Eu acho que é um movimento que implica em que todos nós estejamos juntos. Ao mesmo tempo, foi um instante em que a gente pôde, nas nossas atividades da universidade, na coordenação do grupo de pesquisas que eu e o professor Luciano Araújo coordenamos, a gente pôde também fazer atividades paralelas, gratuitas, de conhecimento, de divulgação de ideias, e a gente pode publicar isso na internet, deixar como conteúdo gratuito. As minhas aulas de direito constitucional eu também coloquei como conteúdo gratuito na internet para que as pessoas acessem. Então, são formas de solidarizar. Nesse sentido, eu acho que a gente, de fato, está caminhando para um novo mundo. E quando eu digo caminhando, é porque o processo do estar é sempre um processo de caminhar, né? Eu acho que a gente está, sim, caminhando na construção de um mundo novo. Esse mundo novo vai ter a forma e o jeito que a gente der, mas eu espero que os impactos éticos que nós estamos sendo chamados agora, de inovar, de cuidar, de proteger a natureza, de proteger as pessoas, de perceber que nem tudo que a gente tem, a gente de fato precisa, de perceber que dá para se viver de uma forma diferente e principalmente se voltar para si, eu acho que é um elemento importantíssimo desse aprendizado. Então, apesar dos pesares, eu diria que a experiência que estamos vivendo nos trará mais virtudes, mais possibilidades de crescimento enquanto ser humano, enquanto sociedade, do que prejuízos. Embora a gente tenha de deixar claro o sentimento de tristeza de tantas vidas ceifadas. Algumas que talvez fossem inevitáveis e outras absolutamente evitáveis. Isso daí é um elemento ético que o Estado não está dando conta de receber e de responder, né? Pelo menos o Estado brasileiro não. Esse elemento ético a gente precisa repensar. Qualquer vida humana interessa, principalmente quando essa vida humana poderia ter sido salva por políticas públicas simples, mas efetivas. É isso. As ideias que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que todos fiquem bem, fiquem em casa, aproveitem esse momento com suas famílias e aproveitem esses momentos para ajudar. Ajudem que tem muita gente precisando. Até mais! Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos.